Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. A aula agora é de língua portuguesa. E vocês já sabem, né? Quarto e quinto ano com a professora Michele dos Reis, tudo bem? Tudo, tô meio preocupada, Carol. Diga, Pro, o que está acontecendo? Você lembra que eu tava toda animada que eu ia receber meu amigo, mas eu tô achando que esse meu amigo é meio, sabe, desanimado. E agora? Ele vai me dar muito trabalho, viu? Mas eu tô preparando aí alguma coisa na cidade, que é o tema da nossa aula, né? Gostei. Diversão na cidade, pra ver se dá uma animadazinha nele, né? Vamos ver. Tenho certeza que sim. Nós também vamos nos animar com a aula de hoje. Boa aula! Vem comigo, então. Eu tava muito assim, pensativa, mas sei lá. Que tal você me ajudar a achar estratégias para esse meu amigo ficar mais animado? Show, desânimo, vai pra lá. Você tá assistindo aí, deitadão no sofá, deitadona no sofá. Levanta daí, sacode a poeira, porque quando o ânimo vem, tudo flui, tudo vai para o seu lugar. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje? Espero que o meu planejamento possa ajudar esse meu amigo aí a se conduzir melhor nas atitudes. Diversão na cidade. E qual é a cidade? Qual a cidade linda que a gente mora? Salvador, né? Então, a pergunta de hoje é: onde podemos brincar em Salvador? Já parou para pensar? E olha que os cadernos Nossa Rede me ajudaram muito nisso, viu? Tem uma sequência no caderno de Ciências Humanas na Natureza do 2º ano que fala muito bem onde brincar na nossa cidade. E aí ela me ajudou a mapear alguns lugares de Salvador onde se é possível brincar. Mas, além dessas coisas aqui que está lá na nossa sequência, a Dique do Tororó, Fonte Nova, o Zoológico, a Praia de São Tomé, cinema, shopping. Salvador tem muitas praias, tem parques, tem pontos turísticos, tem museus, tem o zoológico, tem mesmo uma infinidade de locais para a gente passear. E como é tanta variedade de coisas, a gente não pode ficar perdido por aí. A gente tem que organizar, planejar um roteiro para que a gente possa saber por onde transitar para ganhar tempo, para se organizar melhor, para poder curtir, né? Curtir muito bem a nossa cidade. Para começar esse roteiro que eu pensei, vocês já conhecem esse lugar? Já ouviram falar, com certeza, porque é patrimônio da humanidade, né? O nosso Pelourinho. Se você nunca foi lá, é legal você ir. É um lugar lindo, cheio de coisas diferentes, que conta a história da nossa cidade, do nosso Brasil. E além do mais, é free, é grátis, a gente anda pelas ruas, conhece a nossa história e ainda se informa, né? E se diverte. Pois é, então eu achei essa publicidade aqui que falava da nossa cidade, do Pelourinho, e tinha lá: viagem com responsabilidade, redescubra o Brasil. E aí, vamos redescobrir a nossa cidade? Às vezes a gente sobe e desce só dentro do bairro, ou vai num lugar ali, num lugar no outro, e não para pensar o que aquele lugar representa, aquele monumento, aquela praça. Então vamos redescobrir Salvador, a minha intenção é essa. Mas antes disso, como o nosso foco é português, vamos aproveitar a publicidade para responder uma questão? Sobre a campanha publicitária, pode-se afirmar que campanha publicitária é o nome de toda a propaganda que é feita, né? Uma campanha publicitária. Vamos ver lá o que é verdadeiro e o que é falso, né? Primeira, o texto é persuasivo com o objetivo de convencimento. Duas palavras difíceis aí, persuasivo e convencimento. Anota aí para você não esquecer o que é persuasivo.
Persuasivo é que ele quer te intimidar, te motivar, te fazer pensar a respeito ou agir para esse fim, para essa finalidade, né? Então, ele quer convencer você. Ele quer convencer você a fazer o quê? A viajar pelo Brasil. E aí, essa alternativa é verdadeira ou falsa? Aquela campanha, quando diz redescubra o Brasil, viagem com responsabilidade, ela quer convencer você a viajar pelo Brasil? É? Pronto, eu concordo com você. Vamos ver então. Isso aí, verdadeira. Vamos para número 2? Os verbos no imperativo indicam uma ordem. Eita, lelê! Verbos no imperativo. Onde é que tinha verbo? O verbo é uma classe de palavras, né, gente? Verbos no indicativo. Quando ele diz viaje pelo Brasil, qual é o verbo? O verbo é o que faz, o que indica o movimento, a ação. Então, viaje pelo Brasil. Qual é a ação? Viajar. Então, ele fala viaje. Ele está dando uma ordem? Tá mandando você viajar pelo Brasil. Redescubra. Mandando você descobrir novamente. É uma ordem? É uma ordem, sim. É uma ordem. Então, esse número 2 é verdadeiro? Eu acredito que sim, e você? Também? Beleza, então tá comigo, ó. Número 2, verdadeiro. Os verbos no imperativo indicando uma ordem. Toda campanha publicitária, na verdade, em sua grande maioria, vai usar disso, é a estratégia dela para convencer seu cérebro que você precisa fazer o que eles estão pedindo. Beleza? Número 3. O uso de expressão de chamamento vocativo. Nós já vimos nas aulas anteriores o que é vocativo, não é? Naquele e-mail lá que eu troquei com meu amiguinho, tinha um vocativo. Querido amiguinho, e a gente viu que vocativo é um termo que a gente usa para chamar, para tratar de alguém ou com alguém. E aí? Essa publicidade tinha vocativo? Eu acho que não. Apesar da maioria das publicidades terem vocativo, não é o caso dessa. Então, para mim, é falsa. E aí, vamos conferir? Número 3, falsa. Não tinha vocativo. Ele dava a ordem, mas ele não falava olá, amiguinho, tudo bem? Olá, caro colega, caro consumidor. Ele não falava nada disso, só dava a ordem. Número 4. Linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. A mensagem que a campanha publicitária passou era uma mensagem fácil entendimento? Se era de fácil entendimento, então ela era acessível. Ela era objetiva? Sim, então era uma linguagem dinâmica. Apesar de não possuir gírias, era uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem que a gente usa no dia a dia. Sim. Então a gente pode dizer que essa é verdadeira? Também. Bota aí um V de verdadeiro nessa. Isso aí. Confirmo que a gente estava falando. E por último, em redescubra, o Bra em destaque conecta com a palavra Brasil. Olha lá, vê se você lembra que embaixo tinha redescubra. O Bra da palavra redescubra estava em amarelo. Não sei se você está lembrado, mas a gente vai ajudar você a relembrar, tá? Observe aí, o Bra é para conectar com Brasil, porque Brasil também tem Bra. O que é que você acha? Acha que não? Eu acho que tem tudo a ver, porque esse povo de publicidade é bem criativo. Eu aposto que essa também é verdadeira. E aí, vamos lá? Isso aí. Então, Bra é para conectar o Bra do nosso Brasil. Vamos para mais uma questão ainda sobre publicidade? O slogan Redescubra o Brasil
tem a finalidade de. O que é finalidade? Ele quer saber qual é o objetivo do slogan. Sabe o que é slogan, não? Olha, slogan é aquela frase que fica igual um chiclete na nossa cabeça, sabe? Nosso sapato. E a gente fica lembrando o tempo todo da frase. E quando a gente lembra da frase, a gente lembra do produto. Então, nesse caso da publicidade lá que a gente viu, o slogan é Redescubra o Brasil. E aí, qual é o objetivo de um slogan numa publicidade? Ele quer valorizar as belezas do Brasil, ele quer celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil, ele quer incentivar o turismo interno ou quer trazer informação sobre Salvador. Pense aí, quando o slogan fala para você redescobrir o Brasil. Bem, o Brasil já foi descoberto, né? Então é aquela questão que eu falei com você. Às vezes a gente caminha na cidade, mas não percebemos as coisas que estão em volta, a importância histórica daquilo, como aquilo foi colocado ali. É essa proposta que eu quero levar para o meu amiguinho, né? Redescobrir Salvador. E aí? O que é isso que eu falei? É valorizar as belezas naturais? Não sei. É celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil? Tem alguma coisa a ver com o descobrimento do Brasil? Apesar de ter a palavra redescubra? Essa tá um pouco difícil, né? Confusa, mas vamos lá. Incentivar o turismo interno. O que é turismo interno? É que as pessoas que moram no país visitem outros lugares do próprio país. Ou trazer informação sobre Salvador. Bem, toda campanha publicitária, ela quer vender um produto, não é isso? Então, nesse caso, que é uma campanha de turismo, ela quer sim incentivar o turismo interno. Porque é o objetivo da publicidade. Se é uma campanha para você, para vender viagens, é porque ela quer incentivar o turismo, ou seja, ela quer que as pessoas viajem. Então, a resposta é a letra C. Incentivar o turismo interno. Combinado? Pronto! Você está aí aprendendo mais sobre publicidade e propaganda. Mas, como temos um amiguinho, né, que está chegando, vamos para o nosso roteiro, o roteiro que eu tracei a partir do Pelourinho? Vamos lá então. No nosso roteiro, eu vou começar pelo Largo do Terreiro de Jesus, é o ponto de partida, a gente tem que sair de algum lugar, né? E aí vamos descer, que o Terreiro de Jesus é o coração do centro histórico, né, de Salvador. E aí vamos ver a Catedral de Salvador e olha que lá, essa catedral foi a primeira igreja, né, construída lá no Terreiro de Jesus. Aí a gente desce para o convento e vê a igreja de São Francisco, desce também para ver a Ordem Terceira de São Francisco. E por quê? Porque são igrejas muito antigas que contam a história da nossa cidade. E olha que a igreja de São Francisco é decorada toda em ouro. Muito lindo, viu? Aposto que você não sabia disso, né? Toda a decoração que tem na igreja é de ouro. E aí, lá na Ordem Terceira de São Francisco, os azulejos de lá, ó, são antiguíssimos. Conta ainda a história do período colonial, onde o Brasil ainda era dependente lá de Portugal, certo? Também temos o Museu Afro, lindo, conta a história linda e tem muitas peças importantes que vieram diretamente da África. Também tem uma coleção linda lá de Caribé. O Museu de Arqueologia, que fala da identidade do nosso povo, tem peças lá também. Do sítio arqueológico, que vai contando a história, né? A história bem antiga mesmo da nossa terra. A Casa do Carnaval, que eu vou lá.
ver, assistir os vídeos, conhecer mais sobre a história do nosso carnaval. Agora presta atenção, que na Casa do Carnaval tem que pagar. Olha aqui, o ingresso é R$20 na cotação de agora, ou você paga 10, meia, né? E a Cidade da Música também, que eu vou ouvir lá, dançar, muito legal. Eu já visitei esses espaços e quero levar esse amiguinho também para visitar. Lá também, olha, paga, tá? R$20 inteiro, 10, meia entrada. Então, o roteiro que a gente traçou tá tudo dentro do centro histórico. São locais que vai ser barato, a gente não vai gastar táxi, a gente vai a pé, pode ir de buzu mesmo, né? Muito tranquilo. Tá bom? A ideia é essa, conhecer Salvador sem gastar muito, tá? Que dinheiro tá difícil. E aí? Vamos entender então esse gênero textual que é o roteiro, ou também conhecido como guia turístico, né? O guia turístico é um gênero textual, ou seja, é um tipo de texto que a gente usa. Se você não viaja muito, você não tem o costume de fazer. Mas, para quem viaja mais, tem que saber por onde vai passar e o que vai gastar, né? E como vai ser a sua passagem por aquele lugar. O gênero tem um caráter informativo, tá? Então, quando você tem a pessoa te entrega um roteiro turístico, ela vai te informar o que é que tem de legal na cidade, né? Mas o seu dinamismo permite também inúmeras finalidades, como orientar, divulgar, planejar, convencer ou sugerir. O guia turístico é feito a partir dos atrativos naturais, ou seja, das coisas legais, né? Culturais, históricos e gastronômicos que uma região possui. Então, nesse roteiro que eu montei para Salvador, eu estou atrás de conhecer a cultura e a história da nossa cidade. Então, esse roteiro turístico é cultural e histórico. Tá bom? Vamos treinar um pouquinho? Eita, que a gente vai ter que, calibrar a nossa mira, porque o nosso objetivo também de estudo é cada vez mais fazer vocês acertarem nas provas, nas avaliações. Então, calibrando aí a mira, nesse caso sobre publicidade e propaganda. Para tudo aí, porque você sim está na aula de língua portuguesa e não é erro não na sua TV. Tá escrito sim em japonês. Observe que essa é uma publicidade, esse é o nosso primeiro texto e trata-se sim de uma publicidade. Se você perceber, nós temos aqui a linguagem escrita em japonês e temos também a imagem de fundo, uma cachoeira, uma árvore e uma arara. Agora, olha direitinho essa arara. Essa arara não é uma arara normal. Essa arara está feita em origami. E tem um significado, né, gente? A arara está feita em origami, tá? Muito a ver com a cultura japonesa, da dobradura de papel. Então, você percebe que a intenção da publicidade é conectar uma coisa a outra? Olha aí onde ganha você, né? Onde ganha o consumidor. É conectando uma coisa a outra. Então, aproximar mais o produto para perto de você. Isso mesmo. E notem, não, Brasil não está escrito errado, tá? Por quê? Porque lembre-se que aqui o Brasil está em inglês. Então, em português, Brasil escreve com S. Mas em inglês, Brasil escreve com Z. Tá? Vamos lá calibrar a nossa mira para ver se a gente consegue perceber os elementos aí da publicidade. Observe, a primeira pergunta é: a publicidade está em japonês? Por quê? Por que será? Letra A. Explica aos brasileiros a língua japonesa. Letra B. Apresenta os japoneses
aos brasileiros? Letra C. Informa aos brasileiros as belezas naturais do Japão. Ou letra D. Fala de forma clara e direta aos japoneses. Olha, tão engraçado isso, por quê? Porque muitos de vocês podem marcar a letra A. Explica aos brasileiros a língua japonesa. Vamos retomar as nossas aulas de português. Lembra que nas primeiras aulas eu falei que todo texto comunica, tudo é para comunicar e comunicar para alguém. Então só existe importância, objetivo, se alguém lê aquilo que você escreve. E quem vai ler é muito importante. Então vamos pensar na publicidade que a gente acabou de ver. Ela está escrita em que língua? Está escrita em japonês. Então observe, a língua daqui não é japonês, é português. Então se essa publicidade tivesse sido feita para as pessoas do Brasil ler, ela não estaria em japonês, ela tinha que estar em português. Então, claramente, a pessoa para quem é destinada a publicidade conta muito. Então, a publicidade é para os japoneses ler. Então, a letra A, ó, some, explode ela, detona ela, porque não tem nada a ver, explica aos brasileiros a língua japonesa. Nada. Letra B. Apresenta os japoneses aos brasileiros. Nada a ver, né? Apresenta os japoneses aos brasileiros não faz sentido. Apresentar japonês a brasileiro. Letra C. Informa aos brasileiros, ele está dizendo que a mensagem informa aos brasileiros as belezas naturais do Japão. Não, nada a ver. A mensagem é para os japoneses. Então, vamos para a letra D. Fala de forma clara e direta aos japoneses. É essa aí, sem nenhuma sombra de dúvida. Vamos marcar ela. Pronto. Isso aí, fala de forma clara e direta aos japoneses. Quando você for escrever alguma coisa, sempre leve em consideração para quem você está escrevendo, tá bom? Isso é muito importante. Vamos entender mais um pouquinho de publicidade e propaganda. O objetivo claro, gente, de qualquer produto que você quer divulgar é vender esse produto. Então, você precisa convencer o leitor, né? Lembre que leitor não é só aquele que senta e lê um texto ou uma história. Leitor é aquilo que lê qualquer coisa. Pode ser um texto de publicidade, pode ser um livro, um gibi, ele é leitor. Então, no caso da propaganda, ele quer te convencer a comprar um produto, tá bom? A linguagem na propaganda é o carro-chefe. Quais são as características? É uma linguagem mista. Olha lá, a arara com a cachoeira e a árvore, então a linguagem visual, não verbal. E tem lá o textozinho em japonês, que é um tipo de linguagem verbal. A gente já viu isso em outras aulas, tá? Uma mensagem curta, simples e acessível. No caso da primeira publicidade do Pelourinho, a mensagem era curta: redescubra o Brasil. Clara, você ouviu, entendeu. Então, isso é uma característica da linguagem da propaganda. Tem que ser curta, simples e acessível. E tem que ser principalmente criativa. Porque é nessa criatividade que ela vai conseguir fazer a conexão entre a pessoa que está lendo o anúncio e a pessoa que está querendo vender o produto, tá? E apelativa, porque ela quer apelar, ela quer te motivar, ela quer oferecer algo para você, convencer você a comprar aquele produto, tá? Ou pelo menos divulgar a marca, tá? Continuando, nós temos aqui justamente o texto que explica aquela outra imagem, né, da arara do texto em japonês. A Embratur retomou a atuação internacional em julho de 2021, lançando uma campanha no Japão. Olha aí,
Ela lançou a campanha lá no Japão, com o conceito "O Japão é sempre bem-vindo no Brasil". O foco da comunicação foi promover os destinos de ecoturismo no país, segmento que tem forte apelo com o público japonês. Textos com palavras difíceis, então tá na hora de você usar mais o dicionário, tá bom? Você já está no 5º ano, tem muitas palavras que você precisa conhecer para ampliar esse vocabulário e cada vez falar melhor e mais claro, né? Então observe que esse texto aqui, só pelo primeiro parágrafo, você já percebe que esse texto não trata de uma propaganda. É o texto que explica o conceito da propaganda que a gente viu lá do Brasil no Japão. Então, baseado nisso, vamos responder aqui essa questão. Se uma pessoa quisesse informações sobre a campanha publicitária, ela usaria o quê? Ela quer informação, tá? Ela usaria o texto 1, que é da imagem, para ilustrar a campanha, e o texto 2 para saber o conceito usado na criação, ou seja, o que a pessoa pensou para criar aquela propaganda. E aí? Eu acho que essa tá bem certa, viu? Mas vamos ver as outras. B. O texto 2, que é esse último, para ilustrar a campanha, e o texto 1 para saber o conceito usado na criação. Não. É o contrário do que disse a letra A. Não. Essa tá fora. Não. Letra C. O texto 2 para ilustrar. Não. O texto 2 não serve para ilustrar. Ele explica. O objetivo é explicar. Então, essa também, nem vou terminar de ler ela, porque para mim eu já sei que tá fora. E letra D. O texto 1 para conhecer as paisagens usadas. E o texto 2 para fazer propaganda aos japoneses. Que nada, o texto 2 é explicativo, tá? Ele não é de venda, ele fala de venda, mas ele explica, é um texto informativo. Então, para mim, a resposta é fácil, na letra A. O texto 1 para ilustrar a campanha e o texto 2 para saber o conceito usado na criação. Essa é a resposta. Acertamos! Isso aí. E essa última pergunta fala aqui. O termo sublinhado é substituto de. Olha aqui a frase que foi tirada do texto, né? Representados pela milenar arte japonesa, foram incluídos em paisagens preferenciais do público nipônico. Você sabe o que significa a palavra nipônico? Não? No texto lá vem dizendo antes, tá? Se tá falando de arte japonesa, né? Então, é só uma dica. Nipônico tem a ver com japonês. Então, vamos lá. Quais são as alternativas? Letra A, brasileiras. Letra B, japonesas. Letra C, público. Ou letra D, Pantanal. Olha, você tem como saber, voltando no texto e lendo novamente o parágrafo de onde foi retirado a frase. Mas se você é bom de vocabulário, já sabe o conceito, o que significa nipônico, você já vai papum na resposta. Nipônico tem a ver com japonês. Como eu sei, eu já vou lá e marco. Letra B, japonês. Certinho, belezinha? Olha, eu não sei como está a sua capacidade de acerto, mas eu vou te pedir, estude mais para acertar o alvo, tá bom? Quanto mais você estuda, mais você fica bom de mira. Um beijo e até nosso próximo encontro.